Fala sócios, sejam muito bem-vindos para mais um KB Cash. Hoje a gente está com a Suzana, a gente está com a Michelle, a gente está com a Eduarda. Sejam muito bem-vindas para esse papo hoje, uma mesa. Hoje eu estou cercado de mulheres incríveis que fazem no mercado imobiliário uma altamente profissional e tem de resultados extremamente expressivos. Suzana, começa por você, se apresente, fique à vontade. Você é de casa já? É, de casa sim, vamos lá. Susanna Marchionni, italiana, moro no Brasil há 15 anos e sou cofundadora e CEO aqui no Brasil da Planet Smart City. Nós planejamos e construímos bairros e cidades inteligentes no Brasil, na Índia, nos Estados Unidos e na Itália. Bacana, bacana, bacana. Você, Michelle? Eu sou Michele Holanda, eu sou engenheira civil de formação, apaixonada pelo mercado imobiliário. Hoje, CEO da Matrix Imóveis, né? A gente trabalha muito forte o mercado de médio e alto padrão e também desenvolvimento imobiliário com segmento de terrenos, né? Bacana, Desenvolvimento junto com as construtoras. Obrigada pelo convite. bacana, eu que agradeço. Muito obrigada também, Cadu, pelo convite. Assim, é um prazer enorme estar aqui ao lado de duas grandes profissionais, duas grandes figuras femininas do mercado, né? Eu sou Eduarda Martins, corretora de imóveis há 10 anos. Hoje eu atuo na Cidade Alfa, lá no Eusébio, é o meu foco maior. Também tenho uma atuação lá em Portugal e em Dubai. Eu Bacana. comecei a entrar nesses mercados, né? E espero que a gente consiga passar um conteúdo bem bacana para quem vai estar nos assistindo. Bacana, bacana. Tenho certeza porque, assim, a gente tem um cuidado de fazer uma curadoria dos nossos convidados de fato. A gente só traz gente que tem muito resultado realmente no mercado imobiliário. E vocês são incríveis. Michelle, inclusive, foi indicada para 2 podcasts, não foi? Gente, vamos lá. Para a gente começar aqui. Hoje, qual é a visão de vocês em relação ao mercado imobiliário como um todo? Eu até tive o cuidado de trazer 3 visões diferentes, 3 profissionais, mas cada um em segmentos, entre aspas, um pouquinho diferentes, para a gente ter uma visão mais ampla. E eu queria entender qual é a visão hoje de vocês em relação ao mercado imobiliário aqui no Ceará. O que que vocês acham? Quer começar? Quiser, fica à vontade. Então, assim, o mercado imobiliário ele está em uma crescente que, assim, disparada, né? A gente está em um momento muito bom, assim, eu já estou há 10 anos, então já tiveram mais desafios. Eu acredito que hoje, quando a gente tem um bom posicionamento, que realmente a gente se diferencia no mercado, os nossos resultados eles são extraordinários. E, assim, eu tenho muito essa questão de que o mercado imobiliário ele abre muitas portas, ele oferece muitas oportunidades para quem realmente embarca, para quem realmente tem um foco, que faz um trabalho, assim, realmente um trabalho mais Profissional, digamos. profissional, direcionado, né, para o nicho que vai atuar. Mas é um mercado enriquecedor, é um mercado que não para, Literalmente, né? um mercado que não para. Eu Literalmente. acho que, assim, grandes bilionários ficaram realmente grandes por conta do mercado imobiliário. Então, Uma coisa que eu vejo realmente desse mercado, falta muito corretor e entender esse posicionamento. Eu vejo que ainda tem muito profissional, como a barreira de entrada é muito pequena para o mercado, basta fazer um EAD, ele consegue entrar no mercado, consegue tirar um CRES, porém ele só em tirar o CRES ele já não está pronto. Ele tem muita coisa para aprender ainda, e uma coisa que eu vejo que falta é posicionamento, porque eu vejo que as pessoas ficam pulando muito de galho em galho. A gente estava falando de loteamento, ele vai para um loteamento, e depois vai para um vertical, e depois vai para um Minha Casa Minha Vida, ele vai pulando e no final não se torna referência. E você falou um negócio que de fato eu concordo demais. Quando você se posiciona, quando você entende quem é o cliente que você quer trabalhar, isso aí tudo fica muito mais fácil, porque passa uma autoridade para o mercado e o teu possível cliente te vê com muito mais segurança, né? claro. E tem um fato, o desenvolvimento imenso das redes sociais dos últimos anos mudam na outra coisa, o outro lado, o cliente. Hoje o cliente é muito mais preparado. Ele não compra sem comparar com outros produtos, sem fazer avaliações de mercados importantes. Portanto, além do corretor ser preparado, aquele que eu vejo acontecer é que as construtoras mudaram muito a qualidade daquele que está sendo entregue. Eu acho isso fantástico. Eu cheguei no Brasil mais ou menos 15 anos
anos atrás, eu trabalho muito com loteamentos. Eu vi que a qualidade da infraestrutura hoje mudou muito em positivo. Por isso eu acho que além daquele que falou a Eduarda, ou seja, um mercado forte, muito desenvolvido, temos também um público mais consciente que pretende mais. E as construtoras aqui no Ceará, parecer meu, estão entregando muito bem. Perfeito. Perfeito. Eu acredito que Fortaleza, né, o Ceará como um todo, ele está passando um momento único, de desenvolvimento aceleradíssimo. Então a gente tem hoje nós somos a quarta capital do país, né, em PIB, e a gente precisa realmente acompanhar, como você bem colocou, o mercado dos corretores, as pessoas que se dispõem a ser corretores de imóveis, eles têm que acompanhar essa evolução, não só do digital, mas da parte também jurídica, da parte legal do Sim, negócio, da concordo. parte financeira, porque hoje em dia a gente está vendendo imóvel como investimento, coisa que há muitos anos a gente não via acontecer. Então, hoje, quando se fala de imóvel para investimento, alavancagem, short stay, long stay, já é uma linguagem quase que comum. Só que o corretor ele não pode ficar no superficial, ele realmente tem Concordo. que se aprofundar, né? E graças a Deus, o mercado de educação também está olhando para isso, não só com esse podcast de vocês aqui maravilhoso, como outros também que trazem, né, jogam uma lupa sobre isso, mas você vê hoje as universidades, você vê a Unifor com o primeiro MBA em negócios imobiliários, teve ano passado, está abrindo a segunda turma, né? Quem olhava no passado que ninguém queria nem ser corretor, né? A pessoa tinha É. vergonha de dizer que era É, corretor de imóveis. era para quem não tinha dado certo em nada, né? Era Exatamente. Lembro, Hoje, aprendi nada. aqui no Brasil. hoje você Não deu certo vê em nada, é corretor. hoje você vê grandes empresários com seus filhos sendo corretores de imóveis, né? Você vê, porque eles enxergam que isso é um braço do negócio da família, Sim. né? Hoje a gente tem empresas que montam holdings imobiliárias estruturadas, trazem executivos que Uhum. entendem de mercado financeiro, que entendem de mercado imobiliário, para cuidar daquele patrimônio. Então, cada vez mais o corretor tem que acompanhar. Já me perguntaram uma vez se o corretor ia ser substituído pela IA, né? Acho Assim, pouco tá provável. muito. Eu acho pouco provável, porque a gente, humano vende para humano, né? É. Pessoas vendem para pessoas. Então, eu acho que hoje a gente está num momento. O mercado imobiliário brasileiro tá bacana, mas Fortaleza, o Ceará, está, digamos assim, na crista da onda. Concordo, concordo. Você falando aí de inteligência artificial, do corretor ser substituído, vou dar o meu exemplo. Eu trabalho, a minha especialidade é marketing digital para o mercado imobiliário e aplicando inteligência artificial. Uma das coisas que eu vejo como cenário futuro é exatamente usar a IA, usar o Uhum. digital, mas para deixar o corretor mais liberado para se relacionar com o cliente. Ao nosso favor, né? Exatamente. Complementando o nosso Exato. profissionalismo. Porque no final, quem vai tomar um café, quem vai passar a segurança, quem vai mostrar o imóvel e vai ter toda aquela conexão com o cliente, é o corretor. Sim. Agora, se eu consigo utilizar a inteligência artificial, eu consigo utilizar o digital para deixar ele mais focado em gerar relacionamento, em gerar conexão com o cliente, no meu ponto de vista, isso tende a vender mais na última ponta. Em vez de ele estar se preocupando em trazer o lead, em vez de ele estar se preocupando em produzir conteúdo, a gente consegue fazer tudo isso por ele e ele ficar mais confortável para fazer o que ele é bom, que é vender. Do meu ponto de vista, tem tudo para dar ainda mais resultado. Perfeito. E, gente, entendendo isso, entendendo que o Ceará e Fortaleza estão na crista da onda, onde é que vocês veem oportunidade hoje em dia para esse mercado imobiliário? As melhores oportunidades. Tem muito short stay, a gente vai ter até um episódio daqui a pouquinho depois sobre short stay, mas já tivemos um outro. Mas onde é que vocês veem, Cadu, isso aqui é oportunidade que eu tô vendo do mercado imobiliário? E aí com visões diferentes que vocês estão tendo, né? Eu continuo acreditando muito no setor do loteamento. Eu acredito muito no investimento no lote, porque te dá duas possibilidades diferentes. Você quer construir para morar? Beleza. Quer só entre aspas, investir? É muito bom, porque tem menos volatilidade de outros tipos de produtos. O mercado financeiro, a bolsa, é um negócio complicado e precisa de muito, muito tempo, porque se você pega a onda errada, você está parado. Um lote custa pouco, você sabe já qual é a sua parcela, se você compra de uma empresa séria que constrói bem, você já tem segurança sobre o produto, sobre o projeto, sobre quanto dinheiro você precisa. Portanto, na minha visão, eu continuando
continuo apostando em loteamentos. Lá na Smart vocês loteiam e constroem também, vocês já entregam um projeto pronto, tem uma parte que é só loteamento, como é que funciona? Correto. A gente tem um business model que mais ou menos é o seguinte, ou seja, de 100 lotes, 70% é lotes puros e 30% a gente constrói Perfeito. habitações. Isso faz o quê? Desenvolve muito rapidamente o projeto. Isso significa que você não corre o risco de ter aquele que todos chamam aqui, aprendi, de elefante branco. É. Ou seja, você não tem problema de invasões, problemas que geralmente acontecem quando não tem ninguém construindo. E a ideia de construir é muito bacana, porque no começo é difícil. Quem é que vai morar onde não tem nada, no meio do mato? A gente já constrói muitas habitações. Smart City Laguna hoje já tem mais de 800, Aquiraz também, mais de 800 habitações e moradores. Estamos falando de mais ou menos 3.000 pessoas que moram lá. Isso significa chegar já na largada com comércio, que facilita a vida. Porque imagina, vou morar em um loteamento que não tem ainda nada. Eu preciso do carro para fazer tudo, para fazer uma comprinha, para ir na escola. Aumentar desde o começo o comércio dá muita força ao loteamento, às habitações, ao todo. E é bom que não fique esperando se alguém vai construir, vocês já têm essa força de construção, Exatamente. já facilita. Sim. Bacana. E você, Michele, onde é que você vê oportunidade? Eu sou suspeita, porque eu acho que o mercado imobiliário Tudo é é oportunidade. tudo é oportunidade, basta você focar e se desenvolver, né. Eu acredito que o mercado imobiliário, ele realmente é diverso, tem vários nichos, né, você tem o nicho de desenvolvimento imobiliário, que é o nicho de terreno, que está muito aquecido, né, você vê aí as construtoras cada vez mais adquirindo área, né, e a área a gente sabe que é finito, o terreno é finito, então é um insumo que cada vez mais as construtoras vão precisar e está ficando escasso. Então, onde tem escassez, tem oportunidade. Lei da oferta e da procura. Exatamente. O produto, para mim, no meu ponto de vista, um produto que não vai sair no Brasil, pelo menos não na próxima década, daquela busca constante, é o Minha Casa Minha Vida, né? Enquanto tiver esse programa do governo Minha Casa Minha Vida, vai ter demanda alta. Por quê? Porque a gente sabe que a taxa de juros é menor, a gente sabe, Subsidiado, né? exatamente, é subsidiado, então você tem ali algumas facilidades e que é a base da pirâmide, ou seja, é onde tem mais gente para comprar. O grande desafio é que essas pessoas tenham crédito, né? Que essas pessoas consigam organizar a vida financeiramente para evitar um atraso de um FIES, um atraso de uma prestação de uma moto, né? Que muitas vezes deixa de realizar o sonho da casa própria porque tem ali um débito que inviabiliza. Então, esse trabalho que as construtoras fazem, e fazem muito bem feito, de assessoria, hoje qualquer construtora do Minha Casa Minha Vida tem um gerente, tem um coordenador, tem um viabilizador, tem o correspondente bancário, tem um batalhão ali para ajudar a viabilizar esse financiamento, né? A organizar ali as finanças, né? Tem Faz um clientes. consultor financeiro, né? É isso, tem clientes, por exemplo, tem clientes nossos que a gente passa ali 6, 7 meses organizando a vida dele, o parcelamento, pagando fiéis, né? Mostrando como é a saída. Falta pedir o boleto. Me manda esse boleto que eu pago para agilizar. Já aconteceu. Então, eu acredito que o Minha Casa Minha Vida, até agora o faixa 4 também, que a gente viu ali a classe média um pouco esmagada, sem ter a opção de comprar o alto padrão, de estar ali, né, no que ele vislumbrava no passado, que era aquele imóvel de 1 milhão, que hoje é 1,5 milhão, 1.900.000, 2, e aí ele vem para o faixa 4 e as construtoras estão nadando de braçada mesmo, desenvolvendo produtos excelentes, né? Você vou citar algumas marcas, nem sei se À vontade, pode. mas a Diagonal, com a Diagonal Inc. aí, que trouxe, né, um nível de produto que o classe média não se enxergava ainda no Minha Casa Minha Vida, e aí ele veio com o Diagonal Inc. para trabalhar esse nicho de mercado, está sendo sucesso. E Fortaleza, volto a falar, assim, é uma jabuticaba, porque a gente vê bairros inteiros, onde você tem demanda em todo canto, né? A Parquelândia, é o Benfica, é a Maraponga, é o Cocó, é o Guararapes. Então, aonde tem empreendimento para do futuro, que ali ainda tem muito terreno para acontecer. Então, eu acho que o segmento econômico, ele continua aí na alta mesmo, Bacana. voando baixo. Se você é do mercado imobiliário, seja incorporador, construtor, dono de imobiliária ou até corretor autônomo e está tendo dificuldades no digital,
não está conseguindo atrair leads qualificados, não está conseguindo converter, não produz conteúdo e está cada vez pagando mais caro, nós do grupo Cadu Baracho, a gente consegue te ajudar. A gente monta toda a estratégia, a gente educa o teu time, operacionaliza, inclusive, para você, você não se preocupa com nada. Você vai atrair muito mais clientes muito mais qualificados e converter. Se você quer, de fato, mudar o seu resultado no digital e vender muito mais imóveis, aponta o teu celular para o QR Code aqui, ou então clica no link abaixo e já fala com um dos nossos consultores. Agora vamos voltar para o episódio. Você. Então, eu como tenho mais propriedade também na parte de loteamentos, eu acho assim que a gente consegue atender vários públicos, né, quando a gente trabalha loteamento. Porque você atende o público que quer construir para morar, Teu atende foco é Cidade Alfa, o meu né? foco hoje ele é a Cidade Alfa. Tá até tendo Somente. uma polêmica lá esses dias, não sei se você viu, Não polemizar a Cidade Alfa, não. Cidade Alfa. Tem eu tô meio por fora, mas uma influenciadora lá comentou um negócio aí, tá mó. Não sei se vocês acompanharam. Na verdade, isso deu muita evidência para a Cidade Alfa. É verdade. E assim, muitos clientes que antes viam realmente o Alphaville, porque a marca é muito grande nacionalmente, né? Sim. Então, quando se falava em Alphaville, as pessoas já acreditavam que não tinha tanto acesso. Sim. E depois que ela começou com aqueles vídeos, né, de humor e dividindo ali os públicos, que na verdade aquele projeto ali num todo não tem divisão, Alphaville é Alphaville. É. O padrão que o Alphaville entrega nos condomínios é o mesmo, diferencia só em relação a tamanho. E aí essa evidência que ela trouxe foi que o público olhasse a Cidade Alfa com Concordo. olhos de que está próximo da minha realidade, está próximo, está acessível ao que eu consigo hoje pagar, né? E essa questão dos loteamentos, como eu falei, a gente atende vários públicos. O público que quer construir para morar, que quer fazer a casa ali personalizada, do jeito que sempre sonhou. O público que quer construir para venda, né? Que é um Perfeito. investidor que quer construir patrimônio, enfim. E tem muitos clientes também que constroem para moradia, mas olham ali a oportunidade de crescer financeiramente, de construir mais patrimônio e aí acaba vendendo o imóvel, retornando ali um valor bem considerável Perfeito. de financeiro, né? E aí reinveste novamente e isso vira um ciclo. Muitos clientes que hoje moram na Cidade Alfa viraram construtores, porque viram realmente a oportunidade de ganhar muito dinheiro, porque o mercado imobiliário é isso, né? A gente ganha muito dinheiro no mercado imobiliário quando sabemos trabalhar da forma correta. E eu acredito muito em relação a isso. Eu brinco que o mercado imobiliário ele é tão bom que até gente ruim tá ganhando dinheiro. Porque eu vejo muita gente, de fato, que entram no mercado achando, aí não se profissionalizam, entram achando que é festa, sofrem uma venda e aí acham que é isso. Mas assim, o mercado imobiliário eu vejo que realmente ele é muito bom. Tem oportunidade para todo mundo, mas, de fato, as pessoas vão ficando no meio do caminho as que não se profissionalizam. Assim, como eu acredito que as redes sociais, essa evidência que o mercado imobiliário está recebendo hoje, né? As produções incríveis e os corretores mostrando uma vida assim, uma vida perfeita, né? E aí realmente traz essa visão de outras pessoas que estão em outros mercados a quererem conhecer, e não só isso, a quererem realmente entrar, mas assim, é necessária a qualificação. Não adianta só você ter uma boa apresentação, você ir para as redes sociais, gravar, ter um conteúdo bonito, se atrás disso a venda ela é muito mais do que a apresentação de uma casa em rede social. A venda ela é burocrática, ela tem os cuidados que a gente precisa ter, porque é algo que a gente mexe com o financeiro de uma família, a gente É o mexe sonho de uma vida é inteira, o muitas sonho, vezes, né? então, realmente, assim, não só a parte, aquilo que a gente apresenta, mas a gente precisa estar qualificado para poder ter ser diferentes no mercado, né? Ter um resultado extraordinário. Bacana. E eu falo dessa questão da influenciadora lá da Cidade Alfa, mas como estratégia de marketing, no meu ponto de vista, Você acha negativo? eu acho ótimo, Tá. porque é visibilidade. Visibilidade. É visibilidade. Se tiver, no caso, porque assim, qualquer um pode falar o que for. Se chegar lá na Cidade Alfa, não tem o que questionar. É incrível, é uma estrutura muito boa, tudo muito bem feito. Então, assim, o que eu vejo,
tá gerando-se uma visibilidade muito grande, ela tá deixando muito mais próximo de pessoas que, de fato, como você falou, que talvez, não, para mim não é para mim, só tem gente muito rica lá, e de fato acredito que está movimentando, e no meu ponto de vista, se o Alphaville não adotar isso aí de alguma forma, não se aproximar disso, ele está perdendo uma boa oportunidade de marketing. Boa parte dos clientes que hoje comentam, né, realmente comentam, assim, de um tom irônico, realmente do lado de humor, e não como algo negativo. Eu acho que tem sim ali a parcela de pessoas que pensam que isso pode ser algo ruim para o mercado, mas pelo contrário, a quantidade de clientes que a gente atendeu, acho que de um mês para cá, tá assim, fora da curva. Não, teve um alcance absurdo, e Teve um muita alcance gente absurdo. comentando, virou quase um movimento, né? Virou. Uma dica, né, que eu posso dar para os corretores que querem, para as pessoas que estão querendo entrar no mercado imobiliário, né, eu tenho alguns anos de mercado, tanto já fui do lado do incorporador e alguns anos já também como imobiliária. Primeiro de tudo, você vai entrar no mercado imobiliário, você tem que ter uma reserva financeira, né? Porque você não vai. Se você vender no primeiro, segundo mês, é sorte, né? Às vezes a gente tem essa sorte, No meu né? ponto de vista é até pior, sabe? Que a pessoa venda no Fica primeiro iludido, mês, né? porque fica iludido. Então a pessoa tem que ter uma reserva, um colchãozinho ali para uns 5, 6 meses de vida, né? De modo de sobrevivência que a gente fala. E aí, além disso, o ideal para você realmente começar a aprender é se afiliar a uma imobiliária. Concordo. Por quê? Porque a imobiliária, ela vai ter treinamento, ela vai lhe apresentar o mercado, ela vai lhe ensinar realmente aquele dia a dia, ele vai lhe dar uma rotina de trabalho. Depois que você aprender tudo isso, aí se você quiser ser autônomo, trabalhar de dupla, aí é perfeito. Mas até lá, até você montar uma carteira de cliente, até você ter credibilidade, né, você realmente ter segurança para nadar no mar de tubarão sozinho, você precisa se vincular a uma imobiliária, né? Então a gente tem em Fortaleza grandes imobiliárias hoje que dão treinamento, né, que profissionalizam mesmo o corretor, que são nichadas ou não, tem a do alto padrão, tem a do econômico, tem a do médio, tem a de loteamento, né? Tem as houses das construtoras que também são imobiliárias que estão ali abraçando. Muita gente, a gente vira um pouquinho o nariz, né, para as houses, mas né, super necessário. Eu fui uma das fundadoras das houses aqui de Fortaleza, a House da Diagonal, há 1000 anos atrás. Por quê? Porque o corretor, depois que acabava o lançamento, corretor de mercado, ele queria ir para o outro lançamento. Aí o estoque, que é o lucro do incorporador, ficava lá parado. Então, esse movimento de house foi criado por uma deficiência do mercado imobiliário, né, do corretor, por uma necessidade do incorporador de zerar seu estoque, que é onde está o lucro. Então, o corretor, as pessoas que... A gente tem vendedores incríveis em outros segmentos e que ficam olhando ali com a lupa o mercado imobiliário, né? Mas pensem bem, né, estudem um pouquinho antes e a dica é essa. Primeira coisa, tenha uma reserva financeira, porque você vai passar ali um tempo, né, aprendendo, conhecendo o mercado, se desenvolvendo, e aí, depois disso, a segunda dica é entre na imobiliária. É porque no final, todo mundo tem que plantar e depois colher, né? As Exatamente. pessoas querem colher antes de plantar, mas Dá. se aprender, se Milênios estão estudar, querendo se colher plantar, uma antes. hora você vai colher, vai montar carteira, vai ter, dependendo do seu posicionamento, vai trabalhar com investidores, vai ter venda Exatamente. recorrente e por aí vai. Exatamente. E Mimi falou duas palavras mágicas: treinamento e profissionalismo. É necessário hoje. Eu vi alguns dias atrás uma videochamada no meu escritório do time de venda e o cliente perguntou a diferença para o meu corretor entre um investimento em um lote e investir em bolsa de valores. Não é fácil para todos responder, Sim. portanto, Precisa ter repertório, né? Precisa ter exatamente. repertório. E cultura. Ou seja, além de passar horas no Instagram vendo besteiras, precisa estudar, gente. Porque o cliente hoje fala de assuntos de alto nível, precisa ter cultura para ser um bom corretor. Você estava falando, alguns anos atrás se falava, quando você não dá certo em nada na vida é corretor. Hoje não, você é uma pessoa que tem cultura e Isso. é um nível de profissionalismo alto, por isso, profissão espetacular, mas ao mesmo tempo precisa estudar, não tem jeito. É porque, assim, muitos corretores também se frustram quando entram na profissão, porque acham que a venda de um imóvel é a mesma coisa de uma venda de um produto. Que você vai lá, capta o cliente,
né? É. Capta o cliente, mostra o produto, o cliente vai querer comprar ou não. Mas a venda de um imóvel é um processo. Então a gente não tem que estar só mostrando aquele imóvel que o cliente quer ver. A gente tem que tá dando para ele uma possibilidade de crescimento do patrimônio. Sim. A gente tem que estar apresentando para o cliente uma possibilidade de ele simplesmente ter uma qualidade de vida melhor naquele período que ele vai estar morando no imóvel. E assim, é muito mais do que vender realmente um produto. Você tem que estar, assim, tem que ter conhecimento da parte jurídica também, porque é bem delicado. Muitos corretores que estão entrando no mercado hoje, assim, não sabem puxar uma matrícula atualizada, não conseguem puxar a documentação de imóvel para fazer uma venda segura, né? Segura para quem está comprando, segura para quem está vendendo. Enfim, então, eu acho que ainda tem muito, assim, a necessidade de passar para os profissionais, né, que estão entrando hoje, que o mercado não é só aquilo que vem em rede social. O mercado o Sim. mercado imobiliário ele é bem além Achei que disso. ele é 1%, né? É 1% das atividades que a gente tem que fazer todos os dias, né? A gente aqui na empresa, a gente ministra mentorias para corretores, para construtoras, e uma das coisas que eu sempre falo é o quê? Você tem que ter repertório para os corretores que a gente fala. Justamente porque o cliente, ele chega extremamente preparado. O cara que é investidor, o cara que vai comprar um lote, ele sabe, ó, e se eu botar o meu dinheiro aqui, quanto que vai render, mais ou menos quanto é que rende aqui, qual é o ROI quanto é que break-even esse investimento, ele sabe de tudo isso. E eu falo, se você gaguejar, você perde a venda. E aí tem a parte que você tem que entender do financeiro, você tem que entender do jurídico, você tem que entender de pessoas, Sim. você tem que. Tudo isso, além de entender do imóvel em si, de vender para o cara. Então, no meu ponto de vista, ele tem que ter repertório, ele tem que parar de estar só no Instagram vendo o videozinho e ir de fato estudar, e estudar sobre investimento. Ele não precisa ser um especialista na Bolsa de Valores, É. mas ele tem que entender da dinâmica, de entender porque o cliente chega extremamente bem preparado. E hoje, Cadu, a gente tem tanta ferramenta gratuita para o corretor aprender, né? Para qualquer pessoa aprender, É. inclusive o cliente, né? Aprender Sim, sobre o sim. mercado imobiliário, alavancagem. Então, se você entra no YouTube, tem vários conteúdos gratuitos. Tem hoje as construtoras também estão num movimento muito legal. Você está aqui a Mota Machado, que é uma das que está fazendo treinamento constante, praticamente toda semana, de 15 em 15 dias. Tem alguém falando de IA, tem alguém falando de mercado financeiro, tem alguém falando de fluxo de pagamento, de Minha Casa Minha Vida, enfim. O corretor tem ferramentas gratuitas, né? Antigamente, quando eu comecei, que não tinha esse boom aí do Instagram, era na mão, a gente tinha que pagar curso caro, tinha que ir para São Paulo, tinha que esperar alguém vir aqui, né, para poder se desenvolver. Hoje não, hoje está na palma da mão. Então, como vocês todos já foi unânime aqui, ao invés de ficar olhando o Instagram, antes era assistir Netflix, mas só que agora o Instagram é mais atrativo, né? O TikTok, o Instagram, a pessoa quer ver a fofoca e não quer ver, não quer se desenvolver. Então, eu acho que cada vez mais o mercado vai se tornar seletivo, Concordo. porque o cliente está aprendendo, muitos corretores estão aprendendo, vamos dar Sim, de sim. César, se desenvolvendo, aprendendo, né? Eu já estou vendo corretor fazendo curso no G4 em São Paulo, enfim, muita gente está vendo que é um pote de ouro mesmo, o fim do arco-íris, né? E está encurtando esse caminho. Então, aquele que diz que a IA vai tomar o lugar, que não se desenvolve, que não usa um CRM, que fica ali esperando que a venda caia do céu, esse daí vai ser só um captador, então assim, vai indicar você que é competente, que tem o imóvel, vai indicar para o cliente dele que ele não sabe onde é que tem. Aí ele vai te procurar, né? Então esse corretor ele vai ser só um captador, não vai. Mas o mercado em si, ele funila muito, né? Assim, o tempo todo vão entrando corretores, vão saindo, e realmente eu costumo dizer que o mercado imobiliário ele é uma selva. E só sobrevive na selva os melhores. Então, realmente, o trabalho ele tem que ser feito num todo, não só nas redes sociais, não só com a apresentação bonita do imóvel. A gente tem que se profissionalizar, a gente tem que procurar sempre estar em destaque, sempre conhecer bem aquilo que a gente está vendendo, conhecer bem o nosso público, né? O público que a gente está atendendo, porque
eu, assim, comecei muito nova no mercado imobiliário, eu tinha 19 anos de idade, então era uma menina, praticamente. Hoje tu tá com 20, né? Hoje eu tô com 20, hoje eu tô com 28, então comecei com 19 anos de idade, quase 10 anos aí nessa caminhada, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo mulheres, mais ou menos na mesma idade que eu, que estão entrando no mercado, e eu fico pensando, nossa, o quanto que vai ser desafiador, porque a gente precisa ter um posicionamento muito firme, a gente precisa realmente passar autoridade, né? Porque, querendo ou não, o mercado ainda tem ali um pouco do machismo. É um mercado mais masculino por tendência, né? Então a gente tende a realmente mostrar nossas garras e mostrar para que nós viemos, e nada melhor do que se capacitar, do que não ser somente um profissional que apresenta um imóvel, né? A gente ter conhecimento e ter autonomia para ser bem mais do que isso. E essa é a minha visão de mercado, né? No ponto de vista de vocês, o que separa um profissional técnico, um profissional mais ou menos de fato, um empresário do mercado imobiliário, um cara que é profissional, no ponto de vista de vocês? Fora educação, fora capacitação, que a gente já Vou falou. definir em uma palavra: organização. Eu acho que o profissional de mercado imobiliário, como ele é autônomo, somos todos autônomos, né? A gente tem que ter uma organização fora da curva, porque nós somos donos do nosso tempo. Então a gente tem que estar organizado para pegar o filho no colégio, para atender o cliente, tem que trabalhar com agenda. Eu vejo gente hoje que não trabalha com agenda, né? É pontualidade, né? Nós não podemos nos atrasar. Eu fiz uma viagem agora há pouco tempo e estava naquele ritmo da viagem, me atrasei 15 minutos para um evento na viagem. E não peguei o guia e fiquei sem o passeio. Perdi, né? Ou seja, quando aconteceu aquilo, eu disse, cara, no Brasil eu ia ligar para alguém, né? Para não sei o quê, Ia dar um nananã, jeitinho. ia dar um jeito e eu ia no outro dia, mas não. E aí aquilo me deu uma sacudida e diz, olha, passa isso para o time, passa para as pessoas, vamos ter compromisso, vamos ter organização. Então, quando você se organiza, quando você respeita o tempo do outro, é isso que eu ouvi, o tempo do outro não é mais valioso que o seu tempo, para ele ficar ali aguardando, ali esperando, né? Então, eu tenho que chega em cima da hora, não, eu acho que organização, a partir daí, você consegue se planejar, fazer o seu kickoff com a equipe, enfim, você consegue ter um bom resultado. Bacana. Eu concordo com isso aí. Tanto que uma das coisas que a gente fala dentro da mentoria é exatamente o quê? Uma agenda programada. Para o cara não chegar, acordar de manhã, tá? O que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu vou Não, ligar gente, para isso quem? Toda vida, o que eu acredito? Porque normalmente, isso é um princípio que eu acredito, tá? Todo mundo quer fazer coisas grandes. As pessoas em geral querem fazer coisas grandes, mas fazer coisa grande não é difícil. O que é difícil? Fazer coisas pequenas todos os dias para te levar para essa coisa grande. Constância. Exato. Então, quando você tem uma agenda programada, você tem os objetivos muito claros. Você acorda, eu tenho que falar com tantas pessoas, eu tenho que ter tantas reuniões de café da manhã, de café. Depois disso, eu tenho que produzir o meu conteúdo, que é para gerar mais visibilidade e trazer mais reuniões. Quando você tem essa dinâmica diária, uma hora fecha. Eu até brinco, gente. Só não vai fechar a venda se Deus olhar para ti e disser, não fecha. Que de resto, não Ou tem então Deus como. olha e diz assim, você não é desse mercado, vá fazer outra coisa para fazer. Foi o que eu já falei, ó. Cara, faz o seguinte, escolhe outra profissão. Não, Deus não te quer nessa, mas de resto. Falando em agenda, Cadu, eu conheço uma das agendas mais organizadas que eu já vi na minha vida. Na minha vida. É dividido é uma agenda assim surreal de organizada. Depois vamos mostrar essa gente. Eu acho que a gente tem uma briga boa, que a minha desafio, também Mas eu vivo Vai desafio lançado, viu? Eu gosto de dividir minha agenda em blocos justamente porque não que seja igual a da Suzana, que a Suzana, na verdade, eu tô para descobrir quantas horas tem o dia dela, tá? Eu desconfio que é um pouco mais do que 24, porque ela faz tudo ao mesmo tempo.
Esse assunto é um pouco delicado. Não, é verdade. Para quem trabalha o alto padrão, assim, a tem questão da agenda, a gente tem que É. estar muito sempre ajustado, né? procurando se adaptar, na verdade, à agenda do cliente, né? Que o atendimento do alto padrão, ele é um pouco mais personalizado. Ele não é aquela coisa mecanizada que você sabe o horário que o cliente vai chegar. A gente depende exclusivamente, realmente, dos horários do cliente, que normalmente são bem mais corridos, né? E assim, como a Michelle estava aqui comentando, né? Por um lado, a inexperiência de muitos profissionais é justamente o que faz com que a gente, né, profissionais que já estão mais capacitados, que já tentam sair na frente, tenham um resultado mais expressivo. Porque uma vez que um cliente ele é atendido e teve a deficiência no atendimento, por algum motivo não se sentiu confortável para fazer o negócio, ele vai procurar um outro corretor, né, que passe para ele a segurança e que atenda a todas as necessidades que ele busca ali. Então, quando vem para um corretor mais experiente, é bem mais fácil da gente desenvolver a venda, da gente concluir o negócio e, querendo ou não, aquele corretor que não se capacitou, ele acabou perdendo a oportunidade de fazer o negócio acontecer, né? E juntando aquilo que vocês duas falaram, ou seja, a organização e essa falta de experiências às vezes, um elemento que eu acrescentaria para te responder é exatamente isso, experiência, que é uma coisa que depende da vida, não da gente. Você pode sair de uma escola espetacular, ter estudado muito, mas infelizmente você aprende teoria, o dia a dia, os chutes na bunda, desculpa falar de forma muito clara, que você vai receber no seu dia a dia, é aquele que depois te muda, que te molda e que te dá força. Na minha visão, precisa aprender isso. Vai dar erro, vai dar problema, vai dar tristeza, choro, medo. Amém. Você vai cair e vai se levantar a cada vez. Isso eu acho que, junto com a organização, é aquele que faz a diferença. Tem gente muito bem organizada que não tem a resiliência para enfrentar tudo, para aceitar que você vai cair, que você vai ser maltratado, que você vai errar, que você na escola não aprende tudo, que às vezes você tem problema de fluxo de caixa. E é triste, é difícil. Você tem cada tipo de problema. Você precisa ter dentro uma força imensa. Se você junta essa força fora da curva e a organização, você vai onde quer na vida. Eu vejo assim, experiência que eu tô tendo. Ganha quem tem mais fome hoje em dia. Eu Fome não força. tenho experiência, não porque Fome força. quando eu falo fome é exatamente, hoje não foi bacana, o meu fluxo de caixa tá apertado, mas vamos lá, vamos Mas em amanhã é frente, outro dia. vamos em frente e segura na mão de Deus e vai, mas sempre assim, fome de vencer, fome de Sim. fazer a coisa acontecer independente das intempéries. Porque, principalmente, Brasil, então, intempéries é o que não falta, né? Nossa, aprendi. Não é de diletantes esse lugar. É muita emoção, é muitos desafios, mas, de novo, se você a cada dia se levanta e fala, mais um. Olha, um dia, essa parece brincadeira, mas é verdade. Eu cheguei em casa e falei, esse não é o dia. Aconteceu de tudo. Gente, sabe aquele dia que você fala, o mundo é contra, o mundo é contra. Não deu certo nada, eu não sou a pessoa certa, eu não sou não funcionado. Estava quase para chorar. Depois, falando isso comigo, abri o computador, era tipo 11 horas da noite, voltei da academia, que eu treino à noite, era tipo 150 e-mail, falei, não dá tempo de chorar, agora vai fazer os e-mails, depois chora. Comecei a rir sozinha, pensei, esse é o sistema que funciona, vai para frente, Suzana, não parar não. Mas é bem isso mesmo. Gente, assim, principalmente para Suzana e vocês que têm um outro ponto de vista como a venda em si, hoje em dia, construir aqui em Fortaleza, matéria-prima tá cara, a inflação tá cara, o fluxo, a economia não tá bacana, mão de obra, tudo isso. Como é que vocês, de um lado, como construtor, você ajusta tudo isso para ficar um produto viável para venda e do lado de vocês também, como é que vocês ajustam essa viabilização de venda por causa que no final a conta tem que fechar para todo mundo. Tem que fechar para você, tem que fechar para quem ganha comissão, tem que fechar para o cara que pode pagar. Como é que vocês veem essa questão econômica junto com a produção em si para sair um produto de qualidade para entregar na mão dos profissionais?
Com certeza, como você falou hoje, matéria-prima cara e mão de obra difícil a se encontrar e consequentemente cara. É um desafio diário. Para nós, da Planet, a solução foi uma: projetos grandes, economia de escala, ou seja, você não pode comparar construir 10 lotes ou 5.000 lotes. Isso significa comprar de uma forma diferente, contratar de uma forma diferente. O desafio, cada vez que a gente começa a fazer o business plan, é imenso, sem dúvida. Mas os números, para nós, foram uma das melhores respostas. Aí também tem pelo outro lado que tem que estar na ponta do lápis, né? Que se errar uma vírgula, É grande, né? Rosinho, vezes 5.000. É choro, meu amigo, Você- choro feio. eu errei em 100 reais aqui a conta, né? Era assim, cereais, vezes 5.000, vezes 10 vezes, vezes 5 projetos. E vocês, por esse outro lado, como é que vocês viabilizam essa venda? Porque para entregar um produto bom, querendo ou não, às vezes tem um custo um pouco maior para o cliente. Como é que vocês conseguem viabilizar essa venda, matar essa objeção do cliente? Como é que é essa tratativa em relação à parte de venda mesmo? Eu vou jogar a bola, vou responder jogando a bola para o incorporador, né. Hoje quem está viabilizando isso, tanto no loteamento como no vertical, são os incorporadores junto com subsídio do governo, Caixa Econômica, até os empreendimentos que são alto padrão, que não são financiados pela Caixa Econômica, o que é que os incorporadores fizeram? Você vê prazos mais elásticos de pagamento. Então, hoje a gente tem obras aqui em Fortaleza com prazo de alto padrão, com prazo de 72 meses, vertical, coisa que a gente não via antes. Por que que fazem isso? Ah, porque o prédio é mais alto? Não, porque ele começa a construir 2 anos depois, é para caber na conta do cliente. Mesmo o alto padrão, ele precisa desse ajuste financeiro, porque ele não vai só comprar o apartamento. Ele viaja, ele tem a empresa dele, aonde ele vai movimentar o recurso, o capital de giro, enfim, precisa dessa adequabilidade. E o incorporador, ele está muito do lado do cliente também. Então, tanto o time do Minha Casa Minha Vida, que tem o que a gente chama de pró-soluto, que é o famoso careca, né, ou seja, eles entregam a obra, você recebe a chave, já financiando com o banco, e ainda tem um pró-solutozinho ali, umas parcelas para fechar com a construtora pós-entrega, né, você já com a chave para conseguir viabilizar, né. Então os incorporadores de loteador, por exemplo, eles estão dando curso, treinamento para o proprietário ou para o construtor menor, para fazer o GERIC, né, para saber como é que ele vai pegar o crédito, a construção, né, para viabilizar a construção da casa dele. Então tem incorporador aqui em Fortaleza, de loteamento, que ele está subsidiando o lote dele com o construtor e vai receber só depois que o construtor vender o lote, ou seja, é um pai. Então eu acho que está todo mundo ali no mercado de mãos dadas para poder viabilizar tanto a construção quanto a compra, né, desse imóvel. No mercado de alto padrão, como é que você tem visto isso? Porque querendo ou não, é um público que é um ticket bem mais alto, é um público que também quer um pouco mais de exclusividade nas Sim. construções, mas você vê como é que está sendo essa viabilidade ou não está tendo Na verdade, tá. Assim, a gente procura. Eu também hoje estou na ativa da construção, né? Já fiz algumas casas. A gente trabalha muito com a venda de construção para cliente final, né? Perfeito. Que quer o projeto personalizado, mas não tem tempo, não quer se disponibilizar ali desse trabalho. Porque tem a preocupação em É a construir. preocupação de construir, mas assim, num todo, a gente, dribla esses desafios, né, de construção, de preço de materiais e tudo mais, realmente, se adaptando ao quê? Na maioria dos casos, diminuindo o tamanho dos imóveis, né, para poder chegar em um valor, uma média de valor que vá atender aquele cliente que está Perfeito. buscando. Então, diminui ali o tamanho do imóvel, o cliente ele precisa entender que o mercado ele está sempre mudando. Então, a casa que ele comprava 5 anos atrás com 300 metros quadrados, hoje ele vai conseguir comprar uma casa com uma faixa de valor, né, relativo com 150 metros quadrados. E assim, a gente também consegue trabalhar formatos de pagamentos diretos, né, com os proprietários, que é hoje um dos diferenciais que acaba trazendo um pouco mais de facilidade, né, nas negociações, quando a gente mudamos o formato convencional, né, que seria o quê?
ou à vista ou financiamento bancário à entrada. No alto padrão tem muito financiamento direto com os proprietários, em um Perfeito. período mais curto. Então isso realmente flexibiliza, porque muitos clientes de alto padrão não querem ir para banco, não querem Perfeito. fazer financiamento com as taxas de juros altas, né? Então a gente faz um financiamento próprio, moldando ali dentro da realidade financeira do cliente, e também direcionamos. Eu acho bem importante o trabalho de direcionar o cliente para aquilo que está dentro da realidade dele, porque muitos clientes vêm com a ideia de que com R$ 1 milhão eu ainda vou comprar uma casa de 5 suítes, com piscina, com um acabamento premium, e a gente precisa, querendo ou não, dar um choque de realidade no cliente, que hoje não é assim, mas que ele pode iniciar, né, com o perfil de imóvel, mas dentro do orçamento dele, e de acordo com o tempo, com o financeiro, né, com o poder aquisitivo dele, ele vai aumentando o padrão de vida, vai mudando de imóvel. Lá na Cidade Alfa, a gente, assim, acontece direto de a gente vender um imóvel, o cliente em seguida, a qualidade a parte financeira dele melhorar, e ele ir lá Faz um migrar, upgrade, né? colocar o imóvel na negociação de uma casa mais dentro do perfil que ele quer, ou a gente vende, porque as vendas lá, assim, estão disparadas, né? Bacana. Nós estamos vendendo muito bem, o mercado tá muito bom lá na Cidade Alfa, a gente Bacana, tem o que bacana. reclamar. Bacana. Gente, assim, e mudando um pouquinho de assunto, como é que vocês veem o digital e a tecnologia, a inteligência artificial hoje em dia no mercado imobiliário? Tem ajudado vocês, essas redes sociais? Eu vejo muitos corretores, muitas construtoras produzindo conteúdo, porém, na prática mesmo, como é que tem sido o resultado de vocês? É uma pessoa que está perguntando que trabalha com digital. A minha especialidade é montar essa estratégia. Só que, assim, uma coisa que eu até vejo, muitas vezes as pessoas acham que vão produzir um conteúdo e o cliente vai comprar o imóvel. O conteúdo é só a parte de atrair. Se você não qualifica, se você não mostra o imóvel, se você não entende de jurídico, contábil, se você não entende uma série de coisas, esse cliente que você atrai através de um conteúdo, ou tráfego pago, ou o que for, não vai converter. E para vocês no dia a dia, como é que tem sido esse digital na prática entre atrair e converter o cliente? Eu vou falar um pouquinho de onde eu tenho autoridade, né? Que é na Cidade Alfa. Você vê inúmeros profissionais, inúmeros corretores fazendo conteúdos muito parecidos, mas a indicação, as redes sociais, elas trazem os clientes, elas fazem com que os clientes que já estejam buscando os imóveis consigam tá ali vendo o tempo todo, né? Reverbera mais, né? Exatamente. Mas o trabalho que a gente faz atrás das redes sociais ainda é um trabalho mais eficiente, ainda é um trabalho que traz mais resultados. Então, a indicação, hoje o meu público, né? O público de alto padrão, ele vem mais por indicações, por segurança de quem ele já tem, né, de conhecimento, já tem algum amigo, algum familiar, alguém que comprou, que fez um negócio comigo, e aí ele volta a me indicar, e é aí que eu consigo realizar a venda. As redes sociais, ela vamos dizer que 10% da forma que eu tenho para captar clientes. Perfeito, perfeito. E você, Michelle? Eu brinco que eu tava conversando aqui nos bastidores com a Suzane, que tem corretor que chegou hoje na imobiliária, quantos leads você vai me dar por dia, né? E isso é uma fumaça, uma cortina de fumaça. Tem que ter, mas tem que ser trabalhado. Não adianta você encher o corretor, a imobiliária de lead, né, de clientes potenciais, se aquele corretor não vai fazer um fluxo de cadência, desiste na primeira, segunda ligação, acha que o cliente está ali só pesquisando, que não vai ter um momento de compra. Então, o corretor ele tem que entender que aquele cliente que clicou ali no anúncio do Instagram, do Facebook, muitas vezes ele não é o cliente que está buscando o imóvel, ele foi provocado. Então, imagina, o cara está anunciando um imóvel de 1,5 milhão, aí o cliente clica, acordei, hoje vou comprar um imóvel de 1,5 milhão. E não é assim. Algo chamou a atenção dele. Então, eu gosto de sempre falar que a pessoa tem que fazer um diagnóstico, né? Parece coisa de médico, né? Não, vamos fazer anamnese, que tá na moda esse nome. Mas é um diagnóstico, é entender, perguntar ao cliente. As pessoas não querem, muitos corretores hoje em dia não querem nem falar com o cliente. Ele quer mandar um WhatsApp.
e quer que o cliente responda e compre um imóvel de 1,5 milhão de reais sem nunca ter apertado na mão do O que cara. eu mais falo nos treinamentos que eu dou é o cliente dar um bom dia, fiquei interessado no imóvel, daí o corretor manda um e-book Sim. gigantesco, manda 200 mensagens pro cara. Cara, tu leria isso? Tu com um dia corrido que tu tem, tu leria isso? Não, é muita coisa. E por que que tu acha que o cliente vai ler, rapaz? Né? E Então, principalmente o cliente de alto padrão. Não é. De alto padrão tem tempo O extremamente teu corrido. cliente, principalmente o cliente que quer um imóvel com um pouco, que é um ticket maior, o tempo dele tá corrido. Eu até falo, ó, o teu cliente, ele, nesse momento, ele tá trabalhando para comprar o imóvel que tu tá falando, que tu tá Exatamente, mostrando. Sim. Facilita a vida do com cara. certeza. E o que eu vejo hoje, analisando, né? Eu também trabalho com o mercado, como eu trabalho com o mercado imobiliário há muito tempo, eu acompanhei esse crescimento do digital. E o que eu vejo hoje é que está voltando um movimento que é da indicação, que é a prova viva disso, né? Aqui do nosso lado, campeã, é a questão do fazer o PAP, que é o antigo porta a porta, é a visita, é Bater aquele. pasta, né? O Com a pastinha. PAP, vai com a pastinha, um bookzinho embaixo do braço e vai lá no cliente, né? Então, eu vou contar um case rapidamente de Fica uma à venda que eu vontade. fiz, na época que eu trabalhava na construtora LM, vocês não eram nem, essa aqui não era nem nascida, né? Que foi a clínica do Bogos, no Pátio Dom Luiz. Eu passei 6 meses indo toda terça-feira, meio-dia, que na época era o horário que ele ia naquela clínica dele, da Rui Barbosa. Às vezes ele olhava para mim e nem me cumprimentava, entrava e eu toda a vida com a secretária dele, né? Olha, por favor, consegue um horário para mim. Até o primeiro dia ele me atendeu, um dia que ele me atendeu, e ele, o que é que você vem tanto aqui? Eu, ó, esse andar aqui do Parque Dom Luiz é a sua clínica na UDO, tá. E aí ele, não, eu não tenho dinheiro para isso não. Isso aqui não, eu nunca vou botar uma clínica porque eu preciso dos equipamentos especiais, que tem que ter peso, e a obra ainda estava começando. Aí eu, na engenharia, né, disse, espera aí, levei para o time de engenharia da empresa, os meninos fizeram um reforço na estrutura, um projeto, né, de reforço. Diz, ó, se eu fizer isso aqui, ele atende? Aí ele agora tá ficando. Ou seja, foram 6 meses para ele me atender, mais uns 5, 6 meses para ele, entre negociação e fechamento, e hoje está lá uma das clínicas de maior sucesso dele. Então, assim, se eu não tivesse ido lá, insistido pessoalmente, se fosse um lead, não ia vender nunca, né? Então, o corretor, ele é como aquela que a gente estava conversando, pessoas vendem para pessoas, Sim. né? Então, a gente precisa voltar, o corretor precisa gostar de conversar. O corretor é um eterno conversador, né? Ele vai querer, tem que conversar. Essa moça lá do Cidade de Valde devia virar corretora, porque ela ali, ela conseguiu uma atração incrível de fazendo o Fui eu que quê? vendi para ela. Olha aí, tenho certeza que casa. você conversou A verdade, a horas casa foi com ela. construída por mim, né, pela empresa do meu ex-marido, e nós vendemos a casa para Eu ela. acho que você conversou horas Sim, com ela, ó, porque a Certeza. gente tem que ser conversador para entender Psicóloga. verdadeiramente a necessidade do cliente. Por que que você quer comprar um imóvel? Ninguém pergunta isso. Ninguém, quando eu falo, gente, generalizo, tá? Sim. Então, pessoal, eu pergunto, alguns perguntam, Sim. mas a maioria não pergunta. Por que você quer comprar o imóvel? Em que momento da vida você está hoje? Você se separou, você casou, você nasceu mais um filho, você está de mudança, você quer só investir, enfim. Sim. Então as pessoas têm, e aí é onde eu digo, o lead, ele é literalmente o topo do funil, Sim. né? Então, para ele virar um prospect, né, uma possível proposta, tem uma esteira muito grande, um trabalho longo, e que o corretor desiste no meio do caminho muitas vezes, né? E outra coisa, muitas vezes as pessoas se limitam a achar que só pode ter um canal de aquisição do cliente. Eu só posso ter a indicação, eu só posso. Não, só é tráfego pago. Quantos leads tu vai me enviar por dia? É só conteúdo orgânico. Na verdade, você pode ter vários canais de aquisição. Aí esse cliente chega, só que ele ainda está numa fase de lead frio. Como é que eu esquento esse lead? Como é que ele se torna um prospect? Como é que eu vou gerando um relacionamento? Porque eu não estou vendendo um copo de água. Estou vendendo um imóvel que é muitas vezes o sonho da pessoa. Aí, Então tem Cadu, toda uma a dinâmica. culpa cai para ti, viu? Como agência. A gente tem que trocar a agência não presta, a agência é isso. Eu tô com a mesma agência há 1 ano e meio, né? E assim, agora eu tô começando a ter um resultado melhor por vários fatores, mas o resultado melhor, o fator que, no meu ponto de vista, é o gritante, é a qualificação do meu corretor. A minha rotatividade é baixa, então o meu corretor, de tanto martelar, né?
ele acaba aprendendo a rotina, o fluxo de cadência, e aí vem com o tempo. Ó, 1 ano e meio para poder começar, né, uns 4, 5 meses, que a gente vem tendo um bom resultado nos atendimentos de lead. Mas por quê? Aí eu vou olhar lá o CRM, o corretor está começando a entender que realmente o que dá resultado é o acompanhamento. Mas já entendendo isso, o que é que a gente faz? Eu tenho uma agência, mas do outro lado eu já treino o corretor, com ele também se tornar um canal de aquisição, ele ter a agenda programada, follow-up, Perfeito. acompanhamento, atendimento, tudo isso porque, o que eu entendi também? De um lado, e isso é a briga não necessariamente só do mercado imobiliário, isso é de toda empresa, onde o marketing briga com o comercial. O marketing joga o tráfego, joga o lead, o que o comercial fala? Esse lead está desqualificado, não está chegando. Daí do outro lado, vai falar com o marketing, não, o lead está indo, eles que não estão convertendo. Entendendo isso, se eu tenho um time qualificado que sabe converter, utilizando ferramentas, tudo, e eu tenho um lead também qualificado, a probabilidade de conversão aumenta. Isso. Mas eu já entendi isso. Eu posso passar o lead que for extremamente qualificado. Se esse cara não souber atender, no Dinheiro final pra o problema sempre vai ser meu, a culpa Verdade. sempre vai ser minha. Eu entendi isso. A inteligência artificial veio realmente para otimizar o nosso tempo, né? Sim. Nos ajuda, mas não é o suficiente. Você precisa ter a criatividade, porque não adianta nada botar um textozinho de chat GPT lá na publicação e achar que o cliente vai ler lá o texto e não vai prestar atenção no conteúdo que está sendo divulgado, né? Uma das minhas estratégias hoje com as redes sociais, com o posicionamento que eu tenho nas redes sociais, na verdade, é fazer com que o cliente perceba que eu tenho todos os imóveis que estão disponíveis para venda lá na Cidade Alfa e fazer com que também os outros parceiros corretores vejam que eu tenho essa carteira e consigam me procurar para essa parceria, porque querendo ou não, o cliente ele procura o corretor que ele tem confiança. Sim. Muitos negócios dentro do alto padrão só acontecem por conta da confiança que o cliente tem em determinado profissional, em determinado corretor. E aí eu costumo tentar fazer um trabalho não só para ser vista pelos clientes, mas também pelos corretores, né? Eu tento passar o meu profissionalismo para os corretores para que eles, que já têm ali o cliente, que confiam neles, possam me procurar e a gente possa fazer a venda. Então, é uma das minhas estratégias. A inteligência artificial, ela ajuda muito, mas realmente precisa da nossa parte, né? Da Concordo. nosso também. trabalho. Grandíssima usuária da IA. Eu acho que ganhei 2 ou 3 horas por dia com ela. Eu chamo ela porque eu decidi que ela é mulher. E falo com ela horas de tudo, de trabalho, de rotina de skincare, de verdade, de tudo. Às vezes penso, daqui a alguns anos ela irá me matar, porque às vezes brigo com ela e penso, será que está ofendida? Quando ela irá ser um robô, será que vai me matar? Estou com medo. Mas além disso, de verdade, ganhei muito tempo. Continuo sem usar ela nas redes sociais, ou seja, conteúdo, comunicação, continuo achando que, como estava falando Eduarda, é muita confiança, e a confiança, no final, as pessoas percebem, vem do coração, vem da sua cara, vem da sua fala sincera. Portanto, nas redes sociais não consegui ainda chegar a usar. Agora eu vi que existe o clone também, não tenho essa coragem. Eu agora não mais, mas eu usei durante quase um ano o Avatar. Passei 8 meses, no mínimo, sem gravar conteúdo. Sério? Eu uso muito nas produções e também nos textos, né, dos imóveis que normalmente eu posto. Que aí realmente, antes a gente tinha que pegar e escrever Sim. todas as características do imóvel. Hoje a gente joga lá as informações, já dá Ela ali o monta, textinho todo nesse pronto, sentido, e sim. a gente posta, mas precisa do quê? Mas eu Do nosso trabalho à passei frente. quase 8 meses sem ir saindo 2, 3 vídeos por dia. E não era Mas você é agora. eu uso muito minhas redes sociais como um laboratório mesmo. Eu faço Sim. muito teste. E aí eu resolvi fazer isso. Não era eu, não era minha voz, não era meu roteiro. Muitas vezes eu era surpreendido, a pessoa chegava pra mim, Cadu, adorei teu conteúdo. Eu, qual que você postou que eu não sei. Tava na praia. Mas não, tava trabalhando em outras coisas. Eu tenho um pessoal que é o Jobs, né? Do Steve Jobs e do John de trabalho mesmo, né? Adoro. E o da Matrix é o Mira. É Mira porque é feminino, é Mira porque é o alvo, né? Então, esse que trata o cliente. E uma coisa interessante, quando a gente foi montar o Mira,
ele está entrando no ar, acho que mês que vem, está fazendo os ajustes finais. A gente teve que parametrizar a linguagem parecida com o que a nossa empresa Tom de voz, né? o tom de Ajuste de tom de voz e voz. as perguntas, as palavras que não pode falar, as palavras que podem Perfeito. falar. Então, ele está sendo bem polido, né? Bem montado, justamente para parecer o mais próximo da realidade Uhum. possível. Mas não deixa de migrar para o humano. É. Então, a No parte final vai acabar final sempre vai com o acabar humano. Eu sempre já com o fiz humano. muitos testes, assim, da parte de atendimento, né? Já fiz testes com áudios, com mensagens prontas, já fiz alguns testes com IA, mas realmente eu acredito que ainda não nos Concordo. substitui, ainda não substitui a experiência, né? A forma de entender o que o cliente está buscando, de entender as necessidades para poder atender melhor. Então, eu acredito que, assim, é um complemento. Não Concordo. é suficiente sozinha, né? A IA, ela não é suficiente sozinha. A gente precisa ter a nossa participação. O atendimento é totalmente diferente quando você lida direto. Principalmente no alto padrão, não dá para ser uma coisa mecanizada, porque cada cliente vem com necessidade diferente, cada cliente vem com as características do imóvel que busca, e é mais difícil você não sei nos outros nichos, mas no alto padrão é muito difícil você conseguir dar um atendimento personalizado, um atendimento bom para o cliente através da inteligência artificial. Gente, papo muito bom. Eu agradeço demais. E pra gente finalizar, onde é que encontram vocês? Qual o Instagram de vocês? Onde é que o cliente pode achar vocês nas redes sociais, e-mail, o que for? Eduardo. Para quem busca Cidade Alfa, meu Instagram é martins.s.eduarda, Martins, um S, são 2 S, .eduarda, e qualquer imóvel que você estiver buscando na Cidade Alfa pode me procurar. Meu Instagram é mimiholanda, @ mimiholanda, e quero só deixar um convite para os corretores de imóveis. Dia 18 agora de agosto, vai ter o Conect Cresce, que é um evento gratuito, que o Cresce está proporcionando pelo mês do corretor, pelo dia do corretor. Então, vão ter palestras, vai ser um evento super legal, que traz conhecimento e que Bacana, traz bacana. desenvolvimento para todo o mercado imobiliário. Bacana, bacana. E o meu Instagram é susanna.marchionni e a querida empresa é Planet Smart City BR. Gente, muito obrigado. Papo muito bom mesmo. Para você que está aqui com a gente, já se inscreva no canal, já sigam as meninas, tá bom? Muito obrigado por tudo, obrigado para vocês também. Valeu, gente. Forte abraço, fiquem com Deus. Obrigada. Show, fechou. Show.